com a paz do Senhor Jesus, amém? Também quero saudar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Você está feliz com o nosso Deus? Diga um glória aí. Aleluia, pois eu também estou muito feliz com o nosso Deus. Quero desde já agradecer essa oportunidade, nosso pastor, presidente Abraão Robson Ferreira, na qual nos tem confiado aos ensinamentos da palavra, todas as terças-feiras, juntamente com os obreiros da linha de frente. Quero agradecer também ao nosso pastor João Paulo Moreira, nosso pastor local da igreja ADEF Sede. Que Deus abençoe a sua vida de maneira especial, bem como todos aqueles que se encontram nesse santuário. Que Deus abençoe as suas vidas de maneira especial, amém? Sem perda de tempo, abra as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, na qual escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, na qual escreveu João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu tinha dado um título para essa mensagem, mas hoje no trabalho, o Espírito Santo mudou o título dessa mensagem, porque não sou eu que dou o título, mas sim o Senhor Espírito Santo. Eu tinha dado o título dessa mensagem, O Encontro no Poço, mas o Senhor Espírito Santo mudou o título dessa mensagem para Fontes Vazias. Título da mensagem dessa noite, Fontes Vazias. João 4, a partir do versículo 1, que diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Somente até aí. Repita somente assim para mim. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Os versículos lidos nesta noite revelam a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Nós podemos ver que revela sua dedicação ao propósito do seu Pai Celeste, bem como o seu próprio desejo de conduzir essa pessoa à vida eterna. Então, nós podemos ver que a paixão de Jesus era salvar os perdidos. Então, nós podemos observar que houve uma revelação da parte do Pai Celeste para o Filho, chamado Jesus Cristo aqui na terra, para ir a um determinado lugar chamado Samaria. Lugar é esse, presbítero Romeu Ramos, Samaria. Lugar de divisões, lugar de desprezo, lugar de contenda, lugar de pessoas que perseguiam outras pessoas. Nós podemos observar aqui que Jesus tinha o desejo de ir atrás da ovelha perdida.
o propósito de Deus era enviar o seu Filho Jesus Cristo a uma cidade chamada Samaria. E a Bíblia diz que nessa cidade havia, perto da herdade de Jacó, uma fonte aonde tinha já um encontro marcado. Encontro esse marcado pelo Senhor e Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos estavam na Judeia. E o Pai Celestial fala assim para o Filho, chamado Jesus Cristo: avisa os seus discípulos que é preciso, há uma necessidade de passar por Samaria. Há uma necessidade do Senhor Espírito Santo passar sobre as nossas vidas. Samaria é um lugar de desprezo, um lugar onde as pessoas não queriam ter comunhão com o nosso Deus. Então nós podemos observar que quando nós lemos o João capítulo 4, verso 4, que diz assim: é necessário passar por Samaria. Aí nós podemos ver e entender que o caminho costumeiro que Jesus fazia da Galileia para a Judeia não era por Samaria. É como se fosse assim: olha, nós vamos até a Alhandra, mas é necessário passar por Porto Alto primeiro. E a Bíblia diz que Jesus fala assim: olha, é necessário nós passarmos por Samaria. Tinha dois caminhos para chegar a Galiléia que Jesus fazia: seguindo a beira-mar, e outro caminho em direção ao Rio Jordão. Mas o Pai Celestial fala assim com o Filho: olha, é preciso você passar por Samaria, você e os discípulos, para que a minha obra venha a ser feita aqui na terra. Então a Bíblia diz que em Samaria havia, nas terras de Jacó, uma fonte de água. E a Bíblia diz que Jesus, a caminho de Samaria, chegou próximo da fonte. Cansado da viagem, o próprio Jesus chega próximo da fonte. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos vão à cidade comprar comida e bebida. E Jesus fica ali próximo da fonte. Segundo a Bíblia, o relógio judaico seria o meio-dia e o relógio romano seria às 6 da tarde. Mas eu quero dizer que o nosso Senhor Jesus sempre chega na hora certa. Ele sempre chega na hora certa. E a Bíblia diz que Jesus, perto da fonte, chega a mulher do encontro, a mulher samaritana, como já conhecido de todos. Uma mulher que já estava marcada uma reunião para ela falar com o Senhor Jesus. Então, quando Jesus chega na fonte, olha como Jesus é educado. Ele vê aquela fonte, ele não
toca naquela fonte. Ele tinha sede, estava cansado da viagem, porque o nosso Jesus também cansava. Ele, quando estava aqui na terra, 100% homem, 100% Deus, ele cansava. Ele, quando muda do caminho, enfrenta sol forte, como alguns aqui já foram em Israel. Sabe que o calor ali, nas partes da Galileia, são mais intensos. Ele enfrenta sol forte, pedras, pedregulhos, espinhos, por causa de uma alma perdida. Essa alma perdida outrora era eu, era você. Mas Jesus nos encontrou. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele estava perto da fonte, presbítero Wanderson Martins, a mulher samaritana chega e começa o diálogo. Para mim foi um dos encontros mais lindos da Bíblia Sagrada, o encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Uma mulher que não tinha nada para oferecer. Uma mulher desprezada, uma mulher rejeitada. Uma mulher caluniada pela sociedade. E a Bíblia diz que ela chega perto da fonte para tirar água. E a Bíblia diz que Jesus vai dizer: dá-me de beber. E ela responde. E ele fala assim: porque os meus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E ela volta a responder. A mulher samaritana volta a responder: como sendo tu judeu, pedes a mim de beber água, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus pergunta, ela responde. E Jesus volta a responder. Nós podemos observar que no meio da conversa, desse diálogo, Jesus toma direção das coisas e fala assim: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela fala assim: olha, como tu me pedes de beber, que o nosso povo não se mistura com o teu povo. Os samaritanos não se davam com os judeus. A Bíblia diz que inicialmente Israel, como um todo, foi governado de forma unificada por Saul, o rei Davi e Salomão. E a Bíblia vai nos dizer que depois da morte do rei Salomão, os reinados se dividem em dois: reinos do norte e reino do sul. E a Bíblia vai nos dizer que os reinos do norte eram ali reis maus, perversos, reis malignos. E a Bíblia vai dizer que os reis do norte levam o povo de Israel como escravo para a Babilônia. E a Bíblia vai nos dizer que naquele tempo
eles trazem de volta pessoas estrangeiras para povoar Samaria. E o que eu quero dizer nessa noite, que quando nós misturamos com pessoas estrangeiras, a verdadeira adoração é mudada, é misturada. E uma coisa que o nosso Deus não gosta de mistura. E a Bíblia diz que os judeus que viviam em Samaria, judeus legítimos, começaram fazer a construção do templo, dos muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que os samaritanos chegam para os judeus naquela obra e para a obra e falam assim: olha, nós queremos fazer parte desta obra, desta construção deste templo. E a Bíblia vai nos dizer que os judeus falam assim: não, nós não temos parte contigo. Vocês ficam para lá e nós ficamos para cá. E a Bíblia vai nos dizer que a partir daí começa a rivalidade entre o povo de Israel. E nós possamos, e a Bíblia vai nos dizer que quando os judeus tiram os samaritanos do caminho deles, os samaritanos resolvem construir o seu próprio templo. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, quem quiser abrir a Bíblia e acompanhar comigo. Deuteronômio, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, que diz assim: estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuir de todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, e sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore verde. E derribarei os seus altares, e quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abaterei as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagarei o seu nome daquele lugar. Então nós podemos entender e compreender nessa noite que a mistura dos povos estrangeiros com o povo judeu não agradava o nosso Deus, porque eles não tinham adoração sincera. Em vez deles adorar o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o exaltado em cima na terra, em cima no céu, embaixo na terra, eles mudaram o sentido da adoração. Estavam adorando deuses pagãos. E a Bíblia vai dizer, pastor André, que foram derrubados o templo feito pelo povo que estava ali misturado com os judeus. E quando eles destroem o templo do povo samaritano, sabe o que eles fazem? Eles vão para as montanhas, adorar nas montanhas. E quando nós observamos essa passagem, nós podemos observar que Jesus Cristo de Nazaré escolhe uma mulher para fazer a diferença. A mulher que a Bíblia não menciona o nome, mas fala que ela é de Samaria.
Uma mulher que estava com as suas fontes vazias. A Bíblia diz que Jesus chega e fala assim: olha, dá-me de beber desta água. Ela fala assim: não tem como, Senhor. O poço é fundo e não tem com o que tirar. Fontes vazias. Pastora Nida Vieira, nós podemos conhecer de longe as fontes vazias. Fontes vazias, obreira Ana, são fontes sem brilhos, são fontes que não transbordam. São fontes cheias de impurezas. São fontes entupidas que não fazem como a água viva possa jorrar. Fontes secas. Mas quando o Senhor Jesus chega, é para transbordar, é para haver mudança. É para haver renovo. É para haver algo para que ela possa dar para alguém. Fontes vazias, fontes sem essência. E a Bíblia diz que Jesus chega ali e fala assim: ó, dá-me de beber desta água. E ela respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. E a Bíblia vai dizer que a mulher fala assim: olha, Senhor, tu não tem com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Nós podemos observar que ela começa a se interessar pela conversa de Jesus. Onde tem água viva? Esta água viva se chama o Senhor Espírito Santo. A água viva se chama a vida eterna que te levará a teus céus. Mas esta água viva não pode ser uma água passageira. Ela tem que ser uma água progressiva e repentina. Tem que ser essa fonte da água viva, tem que ser em nossas vidas repetidas e contínuas. Não podemos adorar hoje e adorar daqui 30 dias e voltar a adorar daqui 30 dias. Não podemos adorar hoje e voltar a adorar daqui um ano. A própria palavra diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus vira para ela e fala assim: olha, qualquer que beber desta água que eu lhe dou, essa água que você bebe aí, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas a água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Porque a água que beber, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Essa é a água que nos leva ao céu. A água que se chama salvação eterna. Fontes cheias. Não tem como nós continuarmos bebendo da fonte, distanciado da fonte. Para que nós venhamos beber dessa fonte, beber desta água viva que se chama o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo, nós temos que permanecer perto da fonte. Quanto mais nós distanciamos desta água viva, que se chama o Senhor Espírito Santo, mais a sua fonte se torna seca. Para a fonte transbordar, uma fonte seca transbordar, creio que muitas das pessoas que se encontram nesse santuário conhecem ou já viu uma fonte de água. A fonte de água para transbordar era quando está seca. Tem que bater picareta, furar o solo, e depois tirar com a pá para fora. Tirar. Porque quanto mais ele tira, mais a fonte enche. A nossa fonte precisa e tem a necessidade de estar cheia a cada dia. E quando a fonte vai ficando mais funda, que a água viva demora a sair, demora a transbordar, o que tem que fazer? Escavar mais. Mas chega uma hora que nós não conseguimos mandar aquela terra para fora com a pá. Tem que ser num balde, quem sabe num saco. Isso que sai da fonte são sujeiras que não agradam o nosso Deus. Mas quando o nosso Deus chega, Ele tira, Ele limpa, Ele purifica, Ele usa, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Essa mulher chegou ali como uma fonte seca. Uma fonte que não tinha nada para dar. Porque a sociedade, irmã Fernanda, não aceitava aquela mulher. Segundo alguns historiadores, ela ia na fonte a hora que não tinha ninguém naquela fonte. Por causa do desprezo, das divisões, das calúnias que havia em Samaria, pastor André. Ela ia sozinha. Mas Jesus chegou para mudar a história daquela samaritana. Jesus, quando chega, Ele chega para mudar a história de pessoas. Eu lembro bem quando Jesus mudou a minha história. Eu dentro do meu quarto falei assim: perdeu Satanás. A partir de hoje você não tem direção pela minha vida. Porque a direção a partir de hoje se chama o Espírito Santo que vai direcionar a minha vida. E eu falei assim essas palavras com minha esposa: vou à igreja, vamos comigo? Ela falou assim: vamos.
A partir daí a minha vida mudou. Porque eu era como essa fonte seca. Essa palavra é para mim e para nós todos. Às vezes nós somos como fonte seca. Mas quando nós aceitamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como o Senhor das nossas vidas, a fonte que era seca não vai passar a ser mais seca, porque ela vai transbordar. Água que vem do alto, água viva. E o que nós podemos aprender com esta mulher? O que nós podemos aprender, amada igreja, com a mulher samaritana? Eu aprendi 4 coisas com essa mulher samaritana e eu quero passar para a amada igreja. Primeiro, que Deus ama todos. Jesus não se deixou influenciar pelas atitudes negativas do seu tempo contra outros povos. Eu quero dizer que Jesus não rejeita ninguém. Havia uma indiferença ali entre samaritanos e judeus, um ódio, um rancor, uma divisão. Mas Jesus, pela vontade do Pai que está no céu, falou: vai, filho, faça a diferença. Você veio para salvar, você veio para restaurar vidas. Eu te enviei para proclamar a minha palavra. Eu te enviei para você encher o poço vazio, a fonte seca, da água para jorrar a vida eterna. Segundo ponto, Jesus vem para salvar. Em vez de condenar a mulher samaritana por seus relacionamentos errados, sabe o que Jesus faz? Mostra para ela o caminho da salvação. Jesus não veio para nos condenar, para nos apontar o dedo, mas Ele veio para nos perdoar e mostrar o caminho da vida eterna. Ele tinha 1000 motivos para julgar esta mulher, como os judeus julgavam, mas ele não, ele é diferente. Olha, Jesus é diferente. Terceiro ponto, a verdade é acessível. Jesus explicou uma grande verdade a uma mulher comum, de forma que ela entendia, e todos podemos conhecer a verdade. Sabe por que eu aprendo essa palavra? E Jesus nem precisava carregar isso, ó. Porque a palavra já estava nele. Ele faz a ilustração de um poço para fazer um discurso, para fazer um diálogo. Diálogo de salvação para aquela mulher. Maneira simples, de acordo a posição social daquela mulher, pastor André. A Bíblia diz que Jesus ainda novo, pregava no meio de doutores da lei, pessoas sábias, mas ele levava o seu discurso de acordo à posição social de cada um, de acordo com o conhecimento de cada um. Mulher simples, comum, humilde, e estava precisando que chegasse o Criador na vida dela, para que a vida dela fosse mudada. Quarto ponto, o testemunho é importante.
o testemunho é importante. Nós podemos observar que a mulher samaritana não usou um discurso muito eloquente para convencer o povo sobre Jesus. Ela apenas contou sua experiência e os convidou a conhecer o Mestre. Qual o testemunho que nós estamos dando diante do povo? Não precisa ter testemunho eloquente, falar coisas difíceis. Ela chegou ali e falou o que aconteceu com ela. Ela falou assim: olha, chegou um profeta, o Messias, e falou tudo o que passava comigo. E a Bíblia diz que aquela mulher ganha quase todo o povo samaritano para Jesus. Em João 4,34 fala assim: Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu te digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajuda fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Uma mulher simples, humilde, desprezada, rejeitada, fez a diferença por um simples testemunho. João 7,37 fala assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus diz para aquela mulher: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão do seu ventre. Sabe o que Jesus estava falando para aquela mulher? Aquilo que vai sair da sua boca vai ter efeito. Aquilo que vai sair dentro do seu ventre, muitas almas vão render aos pés do Mestre. Porque você já não está seca como dantes. Você não está seca como aquela fonte. Mas do teu ventre está saindo, fluirão rios de água viva. E nós podemos seguir o exemplo desta mulher. Que nós viemos permitir que o nosso Senhor Espírito Santo, a cada dia, venha tirar das nossas vidas, arrancar do nosso íntimo, do nosso ser, tudo aquilo que faz que a fonte, que a nossa fonte se torna seca. O que é isso, presbítero Romeu? As samarias do ódio, das divisões, das contendas. As samarias daqueles que dizem assim: eu faço, mas ele não faz. E nós viemos fazer como essa samaritana. E nós viemos fazer como essa samaritana. As samarias do ódio, do rancor, da prepotência. As samarias do medo.
As Samarias das incapacidades. Eu quero dizer que quando Jesus chega de frente da fonte, quando ele intercede de frente da fonte, que sou eu e é você, a fonte se torna cheia. Sabe por quê? Porque essas coisas que nos atrapalham, quem sabe talvez alcançar a salvação eterna, é retirada por Ele. E quando é retirada por Ele, rios de águas vivas fluirão dentro de nós, para que nós viemos jorrar até a vida eterna, que se chama a salvação prometida por Ele em nossas vidas. Amém? Receba essa palavra, amada igreja. Quero convidar para se pôr de pé.